A produção arqueológica ela é feita sempre dentro de uma instituição, um laboratório, um núcleo, um museu, aonde trabalham profissionais com diferentes qualificações científicas e tecnológicas. O arqueólogo é aquele que no final cruza e reúne todas essas informações provenientes desse trabalho multidisciplinar num único texto, numa única leitura, articulada, concatenada e que ela se transforma então numa explicação abrangente. Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do Departamento de História do Centro Universitário de Aquidauana, no UFMS. Ele começou, pode-se dizer, de uma forma bem embrionária, né? Uma pequena sala ainda no Centro Universitário de Dourados, quando eu era professor lá. Depois, com as sequências de projetos, né, que foram sendo executados, esses projetos abasteceram o laboratório com recursos, né, para aquisição de bens permanentes, como computador, arquivos, armários e outras instalações necessárias, né, para o desenvolvimento dessa atividade laboratorial. E a partir daí ele se constituiu, né, como um laboratório profissional, com a infraestrutura mínima necessária para desempenhar qualquer tipo de projeto hoje na arqueologia brasileira. De lá para cá, a retroalimentação, a manutenção do laboratório tem se dado com a sequência desses projetos que a gente tem conseguido executar. Entre os projetos que o Laboratório de Pesquisas Arqueológicas desenvolveu, coordenou e executou aqui no Mato Grosso do Sul e também em outros estados, podemos citar o salvamento arqueológico realizado por ocasião da implantação do gasoduto Bolívia-Brasil no trecho referente ao Mato Grosso do Sul. A Petrobras, que foi a construtora do gasoduto Bolívia-Brasil, ela nos contratou para realizar esses estudos mitigadores, né, dos impactos que com certeza adviriam com um empreendimento deste porte. Então foi assim que nós elaboramos um projeto chamado Salvamento Arqueológico na área impactada pelo gasoduto Bolívia-Brasil em Mato Grosso do Sul, e ele acompanhou todas as fases de construção do gasoduto. Para a arqueologia, para o Laboratório de Pesquisa Arqueológica, foi uma oportunidade rara e de grande relevância, no seguinte sentido. Em primeiro lugar, permitiu que se tivesse uma visão praticamente longitudinal do estado, ou seja, o gasoduto ele intercepta o estado numa direção oeste e leste, desde o seu limite ocidental, no Rio Paraguai, até o seu limite oriental, que é o Rio Paraná. Então, foi aberta uma grande vala, uma vala de 715 quilômetros, e que em arqueologia nós chamaríamos essa vala de trincheira. É uma certa semelhança na morfologia desse tipo de intervenção no terreno com o que o arqueólogo faz. Então nós tivemos uma oportunidade única, né, de ter uma trincheira de 700 quilômetros aberta, né, permitindo a visibilidade do subsolo, do solo, das camadas estratigráficas nos diferentes compartimentos da paisagem do Mato Grosso do Sul. Ou seja, no Planalto, na Serra de Maracaju, no Pantanal e na planície do Rio Paraná. Nós trabalhamos num trecho de 350 quilômetros de extensão, quer dizer, isso é dificílimo de ocorrer num projeto meramente acadêmico. Então, essa oportunidade de ter uma visão horizontal tão extensiva foi possível devido ao financiamento que a empresa permitiu para o laboratório. Então, com esses recursos e também com o apoio logístico, né, aí eu digo viaturas, mão de obra, cartografia, imagens de satélite, ferramentas, transporte, alimentação, quer dizer, tudo isso que encarece um projeto de pesquisa e que a gente hoje sabe as dificuldades da universidade, acabaram sendo abastecidas pela construtora.
Então, isso alavancou a pesquisa arqueológica no Mato Grosso do Sul, principalmente em regiões totalmente desconhecidas ainda para a arqueologia. O projeto de salvamento arqueológico, né, nessa área da construção do gasoduto, ele teve que adotar uma metodologia que fosse sincronizada, coerente e compatível com as etapas da própria construção do gasbol. Ou seja, os diferentes momentos de intervenção no terreno, que é aquilo que preocupa o arqueólogo, é aquilo que pode ocasionar, né, a destruição do vestígio do sítio arqueológico, tem que ser considerado para efeito do planejamento do projeto de pesquisa. Então, nós sabíamos de antemão que a primeira possibilidade mitigadora era ainda por ocasião da realização do projeto do traçado. Isso já impunha, de certa forma, uma primeira jornada, uma primeira etapa nos trabalhos, ou seja, era preciso saber se existiam sítios arqueológicos para sugerir o desvio ou não. Então, isso que nós chamamos, né, na nossa organização, no nosso planejamento dos trabalhos, de etapa de diagnóstico, né, que foi realizada em 1993, bem antes da construção do gasoduto. Nessa ocasião, nós já encontramos 7 sítios arqueológicos, né, mesmo sem fazer nenhuma interferência ainda no terreno, somente observando, vistoriando a superfície. Já encontramos 7 sítios arqueológicos. Bem, esses sítios então foram registrados no IPHAN, né, oficialmente, e comunicada à empresa da existência desses locais. A empresa acatou, né, essas indicações e já na ocasião, antes de começar a obra, promoveu mudanças no traçado, no projeto originalmente elaborado. O trabalho de diagnóstico, como eu disse, ele foi feito utilizando-se como metodologia de encontro, né, de localização de sítios arqueológicos, uma vistoria de superfície, através de erosão, outros afloramentos que pudessem tornar o vestígio arqueológico evidente. Como isso daí não é uma garantia absoluta, né, porque normalmente o sítio arqueológico ele está no solo, ele está embutido nas camadas estratigráficas do solo, essa vistoria de superfície poderia ter sido parcial, né? E sabendo disso, nós adotamos então numa segunda etapa do projeto uma outra metodologia, que é a chamada prospecção arqueológica. No que consiste isso? A prospecção arqueológica ela é realizada através de trabalhos de sondagem, né? Onde uma equipe foi para campo, a partir de um elenco de 70 pontos selecionados como preferenciais, já que seria humanamente impossível fazer isso em todo o traçado, né? Nós fizemos então uma seleção de pontos com maior potencial, principalmente todos os cursos fluviais, afloramentos rochosos, locais com caverna, enfim, aqueles ambientes típicos para a ocorrência de um sítio arqueológico. E nesses locais fizemos então uma série de furos de sondagem. Ao todo devemos ter feito aí mais de 3.000 furos de sondagem, de prospecção, tentando localizar vestígios no interior do solo, o que também foi produtivo. A partir desse trabalho nós encontramos 17 novos sítios arqueológicos. Bem, desses 17 sítios arqueológicos que foram localizados também antes da obra começar propriamente dita, permitiu pequenas retificações novamente no traçado e a empresa sem maiores problemas concordou com isso, né? Desses sítios encontrados na etapa da prospecção, 5 deles encontravam-se em locais, digamos assim, de dificuldades geotécnicas para modificação do traçado. Então, ao mesmo tempo, eram sítios que apresentavam um alto potencial científico de conhecimento arqueológico. Então, como a construção do gasoduto, né, ela significa, antes de mais nada, a abertura de uma vala onde serão depositados os tubos, a abertura dessa vala já seria uma oportunidade de a gente enxergar e coletar vestígios arqueológicos, né? Então, foi feito todo um acompanhamento da abertura dessa vala, tentando encontrar vestígios arqueológicos, e nesses 5 sítios que eu falei que tinham uma significância especial para a arqueologia, através de entendimentos com a empresa, ficou acertado que seria feito
uma escavação no local da vala antes que a máquina começasse a trabalhar, né? A valetadeira ou a cavadeira. Então é o que a gente chamaria de resgate arqueológico propriamente dito, ou seja, nesses sítios foram realizadas escavações sistemáticas, seguindo os procedimentos, a metodologia convencional de qualquer pesquisa acadêmica, o que propiciou para nós um acervo, um resultado de grande importância para o conhecimento da arqueologia regional. Para cada ambiente, para cada quadro natural, paisagem aqui do Mato Grosso do Sul, seja o Pantanal, seja o Cerrado, sejam aquelas antigas florestas tropicais que existiam na região de Dourados, existe uma tribo de índio, né, diferenciada. Então, no Pantanal, nós temos um tipo de índio com um sistema cultural adaptado a essa ecologia. No Cerrado são outros índios e assim por diante. Isso também acontecia na pré-história, no passado pré-colonial do Brasil. Então o gasoduto mostrou muito bem isso, né, que para cada segmento, para cada compartimento ambiental que ele ia seccionando, interceptando, nós vamos perceber que há uma cultura arqueológica correspondente a esse panorama ambiental. Então no caso do trecho entre Terenos e Campo Grande, que nós podemos dizer que é aquele segmento do gasoduto que corta a Serra de Maracaju, surgiu um tipo de horizonte cultural que nós, em princípio, datamos assim entre 600, 700 anos atrás e 1.500, 2.000 anos atrás, pode ser até que seja mais antigo, né? Mas que com certeza, pelo menos nesses 1.500 anos antes do descobrimento do Brasil, viveu aqui nessa região entre Terenos e Campo Grande um povo já extinto que tinha uma grande habilidade em produzir artefatos de pedra lascada utilizando como matéria-prima o arenito silicificado, que é muito abundante nessa região. Aonde viviam esses indivíduos? Bom, eles construíam geralmente aldeias não muito grandes, nas cabeceiras dos córregos que nascem aqui na Serra de Maracaju, sejam eles tributários da Bacia do Paraguai ou da Bacia do Paraná, já que sabemos que aqui é um divisor de água. Então, esses indivíduos se fixavam em colinas suaves, como é que mais ou menos o relevo dessa região. Então nós vamos verificar que nessas cabeceiras há uma água de excelente qualidade, uma temperatura muito agradável, uma vegetação exuberante que também fornecia madeira e outros recursos vegetais para essa coleta, né, dessa economia pré-histórica. E também, né, ao mesmo tempo, sabemos que essa aqui era uma região que devia ter uma caça abundante, né, seja capivara, veados e outros animais menores, mas bastante suficientes para abastecer esse tipo de economia, numa demografia que não era muito grande. Além de que, principalmente as nascentes da Bacia do Paraguai, que se encontram hoje na área municipal de Terenos, eram extremamente piscosas. Então eram lugares excelentes para pescar, principalmente pelo seguinte: essas cabeceiras, essa bacia de cabeceira do rio Aquidauana, na Serra de Maracaju, a maior parte desses córregos e ribeirões é formada por sequências de corredeiras e pequenas cachoeiras, e que são obstáculos naturais e que de certa forma provocam paradas dos cardumes que estão migrando para a cabeceira na época da reprodução, na época da Piracema. Então eram locais assim extremamente próprios para a pesca, né? E o que a gente verificou no trabalho do gasoduto? Verificamos que era quase que invariável, né? Nessas cabeceiras, perto de corredeira ou pequenas cachoeiras, quase que sempre tinha material arqueológico indicativo de que ali houve um acampamento de caçadores, pescadores ligados a essa indústria lítica do arenito silicificado aqui no Planalto de Campo Grande, Maracaju. Na medida em que o gasoduto avança em direção ao leste, ou seja, saindo do município de Campo Grande e penetrando já na área municipal de Ribas do Rio Pardo,
é notória a mudança paisagística que aí ocorre. Ou seja, nós saímos desses solos férteis, dessa água abundante, de uma vegetação exuberante que existia anteriormente na área municipal de Campo Grande, para adentrar num outro panorama vegetal e ambiental de um modo geral, ou seja, a região do Cerrado. Então, as terras hoje do município de Ribas do Rio Pardo são compostas basicamente por arenitos, né? A vegetação é uma vegetação xerófila, ou seja, a vegetação típica de regiões semiáridas, como é mais ou menos o que predomina em Ribas do Rio Pardo. Portanto, as dificuldades que o ambiente como esse impunham a uma economia natural, com recursos tecnológicos relativamente limitados, né, faz com que, em termos de habitação, essa área fosse mais rarefeita. E isso se reflete no quantitativo de sítios arqueológicos que aí foram encontrados. Ou seja, significa que essa região era relativamente despovoada, ou pelo menos utilizada, quando muito, como uma região de trânsito de grupos que estavam migrando sazonalmente, obedecendo a dinâmica ambiental propriamente dita, né? Vamos perceber uma acentuação de vestígios arqueológicos na medida em que nos aproximamos do Vale do Rio Pardo propriamente dito. Então é de se pressupor que antigamente deveria ter uma significativa mata ciliar nas margens do Rio Pardo e de alguns afluentes importantes como o córrego Mantena, né, o São Félix e alguns outros tributários do Pardo. Então nessas áreas, quando a gente chega perto desses cursos fluviais mais marcantes na paisagem, sim, aí os sítios arqueológicos começam a reaparecer. É difícil encontrar sítio, não quer dizer que eles não andavam por aí caçando e pescando, né, no Cerrado. Caçavam, o Cerrado não é repelente ao ser humano, nem a Caatinga não é, né? Até na Caatinga o ser humano se adapta no deserto, não vai se adaptar aqui. Mas o que eu quero dizer é que a população é mais rarefeita, né? E os índios Kayapó viviam por aí, só que as aldeias deles mesmo estão concentradas mais perto dos cursos fluviais, tipo o Rio Verde, o Rio Pardo, né, e alguns outros ribeirões mais marcantes aí na bacia hidrográfica. Na medida em que o gasoduto vai evoluindo, né, nesse quadro do Cerrado e se aproximando da área do município de Três Lagoas, portanto já sobre a influência ambiental do Rio Paraná, o número de sítios aumenta significativamente e aí reaparecem as aldeias indígenas, né? Aldeias indígenas, inclusive, de uma extensão considerável, né? Porque, claro, ali a natureza era bem receptiva a grandes concentrações de população. Em Três Lagoas, nós encontramos uma aldeia indígena com material cerâmico guarani e uma decoração típica, portanto, característica dessa ocupação do ambiente das várzeas do Rio Paraná. Então, o que nós notamos quando vai chegando perto de Três Lagoas? Aumenta marcadamente, né, a presença de vestígios cerâmicos durante os trabalhos de resgate arqueológico, o que significa a presença de aldeias, de índios agricultores e que, por consequência, uma demografia bastante elevada. A pesquisa poderia ser continuada com novas escavações arqueológicas abrangendo uma área mais ampla dos sítios encontrados. Ao mesmo tempo, poderia-se fazer um levantamento arqueológico em âmbito regional para contextualizar essa linha pesquisada. Ou seja, um sítio só, muitas vezes, carece de informações de outros para que possa haver um entendimento das fronteiras culturais na área. Hoje, existe aqui no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas do Departamento de História, né, do Centro de Aquidauana, uma quantidade de peças distribuídas entre machados, ferramentas de pedra lascada, recipientes de cerâmicas e outros, que deve passar de 10.000 exemplares. Então, são peças que são, com certeza, né, documentos
de diferentes civilizações que existiram aqui no Mato Grosso do Sul antes do Brasil ser descoberto. Porém, com um problema, que não existe atualmente no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas condições para que essas peças se tornem conhecidas pelo público, porque infelizmente as instalações do laboratório são voltadas única e exclusivamente para a pesquisa e não para a exposição. Para isso seria necessário que nós tivéssemos um lugar apropriado para tal, ou seja, um museu de arqueologia aonde as condições arquitetônicas e a infraestrutura como um todo viabilizasse a mostra de todo esse acervo, de todo esse passado para o público sul-mato-grossense e para os visitantes. Então, isso daí é uma dívida que nós temos, inclusive, com as populações indígenas do estado. Quer dizer, esses índios mesmo, infelizmente, até hoje, não têm tido oportunidade de conhecer o que os seus antepassados efetivamente faziam antes de sofrerem perdas culturais no contato com a sociedade envolvente, ou seja, desde a colonização até a formação da civilização brasileira atual. Então, não é justo, não é aconselhável, não é educativo que esse material fique restrito à visibilidade e ao conhecimento de um grupo muito pequeno de pesquisadores. Quer dizer, a ciência, se não for feita, se não for produzida para ser multiplicada, para se transformar em consciência social, consequentemente, inclusive, em cidadania, não há razão de pesquisar. Nós aqui, como eu já disse, não somos um colecionador de antiguidade. O nosso objetivo com essa pesquisa é dar uma função social a esses trabalhos, né? Então, isso só será possível o dia que nós tivermos aqui no Mato Grosso do Sul um museu de arqueologia com as condições ideais para que a sua população tenha acesso a esse tesouro cultural. Digo cultural, não monetário.